Oi, gente! Já não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora lá! Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre as nossas origens, que são os Indígenas! Boa! Os indígenas foram os primeiros habitantes aqui do nosso território brasileiro. Quando os portugueses chegaram, já tinham muitos povos indígenas diferentes. Quantos povos você acha que tinha? 100? Mais. 200? Mais. 1000? Tinham 1000 povos diferentes, povos indígenas diferentes aqui. Só que como os indígenas não sabiam escrever, a gente não sabe muito deles. O que a gente mais sabe é resultado dos registros dos europeus que chegaram por aqui. Então, os escritores europeus, os desenhistas, os pintores, fizeram muitos registros super importantes, que é com base nesses registros, nesses documentos, que a gente sabe um pouquinho sobre os costumes e as tradições dos nossos povos indígenas. Tem uma outra forma de nós sabermos os costumes deles, sabe como? Através de livros. Não, porque eles não sabiam escrever. Nós sabemos também muito sobre os costumes do povo indígena, observando as suas Artes, suas festas, suas tradições, além das ferramentas e outros utensílios que usavam no dia a dia. Então, aí quando a gente vai vendo a arte que foi deixada, as festas, as tradições, a gente sempre que estuda um pouquinho sobre isso, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Uma coisa pra você. Falo que Pedro Álvares Cabral inventou o Brasil. Falo, mas é mentira. Não inventou, descobriu. Descobriu, mas é mentira, que foi os indígenas. Os indígenas já moravam aqui quando eles chegaram, né? Então, Pedro e aí, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sabia que o primeiro documento oficial do Brasil é um documento que é chamado de Carta do Descobrimento. Então, o primeiro documento oficial, o primeiro registro oficial dos indígenas é a Carta do Descobrimento. Essa carta foi escrita por Pero Vaz Caminha e ele estava junto, tá? Com Pedro Álvares Cabral, eles estavam vindo aqui para o Brasil, né? Eles estavam vindo fazendo, durante a viagem, eles foram escrevendo o que estava acontecendo. Então, era como se fosse um relato oficial da viagem. Então, ele ia escrevendo tudo o que acontecia, porque ele ia mandar, sabe para quem essa carta? Para quem? Para o rei de Portugal. Sabe como ele escrevia? Ele escrevia para contar os achamentos, né? Ou as coisas que eles iam achando pelo meio do caminho. Então, essa carta que ele ia escrevendo é o primeiro registro oficial que a gente tem dos indígenas. E aí, a gente não tem uma carta para mostrar. Ah, essa carta aqui, ó. Essa carta oficial. Mas os indígenas encontrados aqui foram classificados pelos portugueses em 2 grandes grupos. O grupo dos tupis, ou a gente chama tupinambás, e o outro grupo que chama-se tapuias, né? E sabe qual critério que eles fizeram para dividir esses 2 povos? A língua falada. Era exatamente a língua que eles usaram. Porque os tupis, eles usavam a língua chamada tupi. E os tupiais eram outras línguas, eles falavam outras línguas, que a gente sabe bem pouco dessas línguas. Agora, a gente não sabe quase nada dos tupiais. Sabe por quê? Porque eles foram muito resistentes a terem contato com os europeus. Então, como eles tiveram pouco contato, os europeus pouco escreviam sobre esses grupos. Então, como muitos grupos falavam a língua tupi, o que eles mais faziam e faziam parte era dos grupos tupis. As principais tribos, né? As principais tribos todas, elas acabavam muito se relacionando ou era muito unificada por causa da língua. Era mais fácil a comunicação, né? Mas mesmo assim, mesmo que a língua fosse a mesma, ainda existia muitas diferenças culturais. Ou seja, olha que engraçado,
Eles viviam na mesma região, né? Habitavam a mesma região, falavam da mesma língua, mas não compartilhavam das mesmas ideias, nem dos mesmos comportamentos. Por isso, eles eram grupos apartados. E eles eram muito diferentes entre si. Cada um era um jeito de viver.